Queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, que Deus possa nos acompanhar quando nós queremos refletir na sua palavra, especialmente então no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje alguns lembram, talvez nem todo mundo, amanhã é mais lembrado hoje. Hoje no calendário da igreja, se comemora o Dia de Todos os Santos. E a Igreja Católica tem um sentido mais de aqueles santos, né, que são, até por algumas pessoas, adorados, né? Então, todos os santos. Tipo assim, cada dia do ano tem um santo, mas se a gente esqueceu alguém, então tem o Dia de Todos os Santos. Nós lembramos desse dia no sentido do que a gente diz no credo. A igreja é a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos são esses. Não são só os santos que são lembrados por nome, né? Mas santos quer dizer todos que morreram na fé em Jesus. Essa é a comunhão dos santos. Dela fazem parte os santos que já estão com Jesus e os santos que estão aqui hoje, que somos nós, porque somos santificados por Jesus. Eu só queria dizer isso como introdução para a gente saber, né, o sentido desse dia. E aí agora, falando um pouquinho, entrando aqui no nosso texto, quem acompanha notícias, quase toda semana a gente vê notícias, histórias de busca e salvamento, de gente perdida que é encontrada, pessoas que às vezes vão se aventurar numa floresta e se perdem, numa montanha, né? Pescadores que às vezes o seu barco de pesca afunda lá no mar e ficam lá até serem encontrados. Alpinistas que ficam soterrados debaixo da neve. Gente também desaparecida em desastres, né? Terremotos, enchentes, tsunamis, incêndios, guerras. Muitas vezes essas histórias têm um final feliz. As pessoas são encontradas com vida. E às vezes dias depois, né, da tragédia. Pessoas já tinham até perdido a esperança e encontram gente viva. Mas muitas vezes nem todos são encontrados. Um exemplo. Olha como o tempo passa. Já se passaram 6 anos da tragédia de Brumadinho. E eu fui pesquisar e me certificar. E realmente é verdade. Até hoje, ainda tem algumas famílias que choram porque não tem um corpo para sepultar. Algumas pessoas, mesmo mortas, ainda não foram encontradas depois daquela tragédia. Então, quando alguém se perde, principalmente quando é uma criança, né? O esforço para procurar é muito grande. Equipes de resgate são mobilizadas, helicópteros sobrevoam a área, se é na água, os mergulhadores descem na água. Enfim, as pessoas se unem para buscar quem está perdido. Mas, meus irmãos, e quando a pessoa nem sabe que está perdida? E quando a família não percebe que a pessoa se perdeu? Será que existem situações assim? Existe, meus irmãos, existe. E na verdade isso acontece
nós, acontece com cada um de nós, com toda a humanidade. E é claro que eu estou falando aqui, deixa eu trocar aqui de posição o microfone, ver se ele vai captar melhor. Claro que eu estou falando aqui, meus irmãos, da nossa condição espiritual, da perdição espiritual, da distância entre nós e Deus, causada pelo pecado. Desde o momento que a gente é concebido, nós já estamos espiritualmente perdidos. Nós estamos longe de Deus, cegos, mortos no pecado. E mesmo quem não conhece a Bíblia, ou quem não crê em Deus, passa pela mesma situação, porque essa é a realidade do ser humano. E o pior de tudo é que nós nem percebemos isso. A pessoa que nasce assim, ela nem sabe o quanto ela está perdida. E para a gente ter certeza, eu vou lembrar alguns textos da Bíblia que falam disso. Salmo diz assim, Salmo 51, eu tenho sido pecador desde o dia que eu fui concebido, desde que minha mãe ficou grávida de mim. Ezequiel, Deus diz, a pessoa que pecar é que morrerá. Em Isaías 53, lemos, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Paulo escreve em Romanos, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E o Salmo 14 também diz, todos se desviaram do caminho certo, não há ninguém que faça o bem. Então essa é a dura realidade, meus irmãos. Todos nascem perdidos, cegos espiritualmente, inimigos de Deus. E se não houvesse uma intervenção, se o próprio Deus não viesse ao nosso encontro, a gente ia continuar assim, por toda a nossa existência nesse mundo, até a hora da morte. Basta olhar ao nosso redor. Todo mundo viu, todo mundo está sabendo, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Consequências do pecado, da criminalidade, da violência, da opressão. A gente teve membros da nossa igreja que tiveram que se refugiar e dormir numa igreja porque não podiam ir para casa aquela noite por causa de toda aquela operação. Isso é só um exemplo, Nós vemos vários. Corrupção, guerra sem fim, injustiça, exploração de pessoas de todo tipo, de toda a idade. E, ainda assim, tem gente que adora ídolos. Tem gente que busca solução em astros, horóscopo, ou em objetos, ou em espíritos. Em coisas criadas e não no Criador. Tudo isso, então, mostra, meus irmãos, que sozinhos a gente jamais encontra o caminho de volta para Deus. A gente continua perdido. Mas, e aí vem a boa notícia, Deus não deixa a gente perdido. Ele, por amor, por misericórdia, decidiu vir aqui nos buscar. Mesmo nós sendo seus inimigos, mesmo sem a gente não merecer nada dele. Por isso Jesus veio ao mundo. Por isso ele diz então no evangelho de hoje, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando vocês ouvem essa palavra, o Filho do Homem, Jesus está falando dele mesmo. Diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E esse então é o grande ensino, meus irmãos, dessa história do Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Provavelmente, como a maioria dos cobradores de impostos naquela época,
ele cobrava a mais do que devia. Por isso que depois até ele fala, né? Vou devolver de quem eu roubei 4 vezes mais. E ele queria ver quem era Jesus. Talvez por curiosidade, talvez porque ele já tinha ouvido falar de um outro cobrador de impostos que agora seguia Jesus, o Mateus. Mas a coisa mais importante não é por que ele subiu naquela árvore, se era por curiosidade ou porque ele ouviu falar bem de Jesus. O mais importante e o centro da história é quem está embaixo da árvore. O mais importante é que Jesus sabia exatamente onde é que estava o Zaqueu. Vocês imaginem, né? A rua cheia de gente, na pequena Jericó. Jesus poderia ter ido pelo outro lado da rua, mas ele foi por aquele lado, porque ele sabia embaixo de qual árvore ele tinha que parar para olhar para cima, olhar para Zaqueu e dizer: Zaqueu, desce depressa, hoje eu preciso ficar na sua casa. Então Jesus foi atrás do perdido. E aí houve uma reação. Houve murmuração. Começaram a dizer assim: como é que Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Os cobradores de impostos eram um dos grupos considerados pecadores, né? Junto com várias outras pessoas. Quer dizer, os que acusavam e faziam essa pergunta, provavelmente pensavam que eles mesmos não eram pecadores. Aí já é uma coisa para a gente pensar, né? Será que às vezes a gente não pensa assim: para esse pecador Jesus não serve, esse é pecador demais. É o que eles pensaram. Só que Jesus não se importou com isso, porque ele estava ali para levar salvação para aquele homem. E se ele era casado, a Bíblia não diz, mas levar a salvação para a sua família também. E essa salvação transformou Zaqueu completamente. Tocado pela graça de Jesus, ele disse: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vocês percebem, meus irmãos, não só nessa história, em muitas outras, né, mas vejam, o encontro com Jesus muda tudo. Muda tudo. A fé brota, o coração é transformado, a vida é restaurada e começa a haver mudanças de verdade. No pensar, no falar, no agir. Então Jesus cumpre aqui o que Deus disse muitas vezes no Antigo Testamento, mas, por exemplo, lá em Ezequiel 34, eu vou procurar as ovelhas perdidas, eu vou trazê-las de volta, trazer de volta as que se desviaram, eu vou cuidar das suas feridas, eu vou fortalecer as fracas. E no final, então, Jesus confirma isso, né? Para ficar bem claro, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa verdade, meus irmãos, continua valendo, ela é eterna. Ela foi verdadeira naqueles dias, e ela continua sendo verdadeira hoje. Ela continua sendo verdadeira, ou continuava sendo verdadeira, como nós lembramos ontem, especialmente, no tempo de Lutero. Quando muita gente já não ouvia mais esta notícia. E movido por Deus, Lutero trouxe a notícia para o povo de novo. Jesus veio salvar a gente, de graça, pela fé nele, e ele revela isso na Bíblia, nas Escrituras. Jesus busca e salva o perdido. Meu irmão e minha irmã, Jesus busca e salva
aquele que está desanimado, em desespero, triste, como o salmista no salmo de hoje. Se você está dizendo, Senhor, das profundezas clamo a Ti, Jesus veio te buscar, te salvar. Jesus veio buscar mesmo aqueles que não merecem, que são fingidos, hipócritas, como era o povo de Deus lá no tempo de Isaías. Ele veio salvar esses também, porque ele diz, purifiquem-se, e mesmo que os pecados de vocês sejam tão vermelhos como sangue, vocês serão purificados por outro sangue, sangue de Jesus. Jesus busca, meus irmãos, e salva aquelas pessoas que o mundo considera os piores pecadores, como Zaqueu, como o apóstolo Paulo, como o Mateus, como eu, como vocês. Ou seja, para Deus, todos são os piores pecadores, mas é por eles que Jesus veio, por nós. Então a reforma luterana, que nós lembramos especialmente essa semana, ela foi justamente para lembrar desta grande e boa notícia, né? Somos salvos, então, unicamente por graça, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. E não por obras, não por posição social, não por sacrifício, não por dinheiro, por nada disso. Pela fé, pela graça de Deus. Mas, meus irmãos, o mundo está cheio, são bilhões de Zaqueus, que ainda estão perdidos, que ainda não viram Jesus. E a maioria delas tentando se salvar por conta própria. Como eu disse antes, né, adorando ídolos, tentando fazer sacrifícios, buscando resposta em astros, horóscopos, superstições e etc. Então, Jesus continua fazendo isso hoje ainda. Ele busca e salva o perdido. A questão é, como é que ele faz isso hoje? Através de vocês, através de mim. Domingo que vem, nós vamos ter novamente aqui um culto de confirmação. 7 jovens. Esses jovens vão agora, com a sua própria boca, prometer ser fiéis a Jesus, ser fiéis na sua igreja. Mas eles só puderam ser encontrados por Jesus porque o pai e a mãe deles, os avós, a família, buscou eles para Jesus. Lá, naquele dia que eles foram batizados. Então vejam, Jesus quer usar a gente agora para olhar para as pessoas e Ele nos envia para dizer, desce depressa daí, meu amigo, meu irmão, minha vizinha, meu patrão, meu colega de trabalho, desce daí. Jesus quer ficar na sua casa hoje. Vem comigo, vou te levar, Jesus. Eu vou levar Jesus à tua casa. Meus irmãos, que alegria é a gente saber que Jesus busca e salva o perdido. Que alegria eu saber que Jesus me buscou e me salvou. Que alegria saber que Ele buscou e salvou cada um de vocês. Que alegria é no dia de amanhã a gente ter a certeza que Ele salvou e buscou nossos entes queridos que morreram na fé em Jesus. E então amanhã é um dia de boas recordações, tristeza, saudade, mas não desespero. Eu falo por mim, cada um pode pensar aí. Eu sei que o meu primo, que morreu há poucos dias, foi buscado por Jesus. Eu sei que meus avós, que já partiram, foram buscados por Jesus. E assim,
Todos que morreram no Senhor estão já lá com Ele. Como, certamente, Zaqueu já está lá com Jesus no céu. Então, meus irmãos, vejam, mesmo sem a gente merecer, Jesus nos buscou, Jesus nos perdoou, Jesus nos fez seus filhos pelo batismo, e Jesus continua nos buscando, nos guiando, nos chamando, nos alimentando com a palavra e com a Santa Ceia, como acontece hoje em mais este culto. Então, quando vocês lembrarem do Zaqueu, lembrem que Jesus nos chama agora para a gente e para o mundo. Que mundo? Começa no seu mundo, na sua casa, seu trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos. Jesus nos chama a ir ao mundo e fazer isso aqui. Dizer, olha, Jesus busca e salva o perdido. Jesus busca e salva você também. Os irmãos, que possamos sempre lembrar que quem está ali em cima é cada um de nós. Que bom, né? Jesus poder dizer, Leandro, Jefinho, Márcio, Eulália, e cada um de vocês, hoje eu quero ficar na tua casa. Cada dia Ele quer ficar. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Depois da oração, nós vamos ter a confissão de fé, que é um hino.